Não basta ter um bom produto, um bom serviço, aquela vontade de vender. É preciso saber para quem vender. É preciso saber como que você vai falar e com quem você vai falar. Nessa aula eu vou falar sobre uma parte importantíssima de vendas, que é o PCI, Perfil de Cliente Ideal. Paulo, já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não é a mesma coisa que persona, público-alvo? Não é exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença entre PCI, persona e público-alvo? O público-alvo é algo mais generalizado. Você tem, por exemplo, uma fatia de mercado. Eu falo com as pessoas da indústria, eu falo com o mercado de coaches. Então, dessa forma, você tem uma fatia. Uma loja que vende sapatos executivos femininos tem como público-alvo mulheres que atuam no mercado de trabalho. É muito amplo. Agora, o PCI seleciona essas pessoas com o maior potencial de fazer a compra e a persona é o personagem criado com base nesse perfil. Eu vou explicar melhor. PCI vem logo em seguida ao público-alvo. Se a gente pensar o público-alvo é mais genérico, o PCI ele afunila um pouco as características desse possível cliente. Ainda no exemplo de sapato, mostra que essas mulheres quais são aquelas que podem ter interesse no sapato executivo, qual que é a idade delas, qual que é o nível de renda delas, onde elas trabalham, quais profissões estão relacionadas àquela mulher. E aí a gente pode falar um pouco com relação a isso, faixa etária, poder aquisitivo. E no caso desse perfil, vai ser traçado de acordo com o tipo de calçado que é oferecido nessa loja, que também se refere à marca e ao valor. Por isso que a loja tem que trabalhar com grife renomada, porque a gente está falando de uma mulher executiva, que tem um poder aquisitivo alto, entregando um produto com mais valor agregado, né, do que com uma linha popular. A persona já é subir um degrau da pirâmide. Então vamos pensar numa pirâmide onde eu tenho o público-alvo, depois eu tenho o PCI, e aí depois eu tenho o último estágio do funil, que é a persona. E essa persona é mais fácil entender e perceber um pouco dos sentimentos. Baseado no público-alvo e nas características desse perfil ideal, você desenvolve uma persona com relação a o que ela gostaria, quais são os desejos, quais são as dores dela. De uma maneira geral, no público-alvo, nós vendemos sapatos executivos para profissionais mulheres. No PCI, as mulheres vão comprar os nossos sapatos, são advogadas, executivas e empresárias da classe B, por exemplo, que prezam por conforto e estilo. Na persona, nós estamos vendendo um sapato para Silvia, que é casada, tem 2 filhos, 35 anos, é diretora de uma multinacional no setor de vendas e você vai afunilando cada vez mais. O PCI é importantíssimo você saber para que você possa direcionar toda a sua comunicação de marketing e vendas. Elementos chaves, anota aí, para criar o seu PCI. Características demográficas, idade, gênero, profissão, localização, renda, escolaridade, comportamento de compra, ou seja, frequência que compra, preferência, método de pagamento, prefere fazer essas pessoas compram online, compram no físico, como que elas usam cartão de crédito, elas usam Pix e por aí vai. Comportamento de compra é um segundo elemento. Um terceiro elemento, necessidades que os clientes. Quais são as necessidades atuais dessas clientes e futuras? Necessidades, conforto, versatilidade, estilo e também desejos, né, expectativas, o que elas querem mostrar a partir daquele sapato, a partir daquele seu produto ou do seu serviço. Não passe para outras partes de venda sem entender o seu PCI, porque é ele que vai direcionar toda a sua estratégia. E também, cada elemento desses que eu falei vai oferecer insights para você valiosos de como que pode ajudar a entender melhor o seu cliente. Faça agora, antes de ir para a próxima aula, a sua definição de PCI, e não precisa ser uma, pode ser vários PCIs, mas não passe para a próxima aula sem ter isso muito bem definido.